Oi, meu nome é Bruna, eu fui classificada em 5º lugar no concurso para o curso de formação de praças do Bombeiros aqui de Santa Catarina. Enfim, me formei, veio pandemia, eu estudei, já tinha feito outros cursos do Rico, até na época eu fazia o VIP, que é aquele extensivo, mas aí por conta da pandemia e tudo mais eu acabei largando. E aí, quando saiu o concurso do Bombeiros, aí eu já era uma coisa que eu pensava em fazer e tal, então eu decidi focar nisso, e daí eu busquei o Rico, porque eu já conhecia antes a didática e como é que funcionava, e aí eu escolhi, e aí comecei a estudar. Então, eu fiz o pré e o pós-edital, e eu acho que isso fez toda a diferença. No pré, eu estava mais focada em realmente aprender o que os professores estavam passando e relembrar as coisas que eu já sabia e aprender o que eu não sabia. Então, eu fui muito mais nessa parte de entender a matéria e absorver o máximo que eu podia. Então, o pré-edital eu levei mais tranquilo, assim, porque, enfim, eu não sabia quando que ia vir a prova, então eu fui realmente me preocupando em relembrar, por exemplo, aquela parte ali de ensino médio e as leis que eu nunca tinha tido contato, então eu fui me preocupando realmente em me habituar com aquilo que estava sendo apresentado, que era muita coisa nova e muita coisa que eu não lembrava mais. E eu estava focado muito mais em resumo, em ler, em assistir às aulas. Aí quando a gente foi para o pós, eu só fazia exercício. Assim, eu assistia a aula, fazia questão de vir, né, e assistia a aula para relembrar e também absorver mais coisas. E depois, quando eu ia para casa, eu fazia uma bateria diária de exercícios, pelo menos 3 disciplinas que eu escolhia. Então, eu fui acho que foi mais tranquilo, talvez por não ter a pressão da prova também, de ter o edital lançado. Mas no pós foi teste mesmo. Foi ver que parar para fazer resumo não estava funcionando tanto quanto no pré, que eu sentia que estava perdendo tempo, e daí eu começava a ficar meio ansiosa, assim. E aí foi testando os exercícios e ver que eles estavam dando certo, dando resultado nos simulados, por exemplo, e foi bem teste, assim, às vezes desanimava, mas eu acho que a grande diferença foi ter mantido a constância de ter essa disciplina de estudar, pelo menos, às vezes, eu falei, né, que eu tinha as 3 horas de estudo, mas às vezes não dava, mas ter a constância de pelo menos ter contato com 3 disciplinas ali, acho que isso foi fazendo a diferença, sabe? Mas às vezes dava uma desanimada, mas não tinha o que fazer. O que era bem importante era não... Como é que eu posso dizer isso? Mas eu tinha outras coisas fora do mundo ali dos concursos. Claro que eu tinha o meu objetivo muito claro e eu queria muito, né, passar, e eu sabia que eu precisava estudar e construir esse conhecimento todo, mas ter outras coisas, tipo assim, treinar, outras coisinhas assim, elas ajudavam pra na hora que eu sentava pra estudar, eu conseguia focar e realmente, tipo assim, não, essa é a minha hora de estudar, porque as outras coisas ali eu já consegui fazer. E no pré é muito bom porque tu consegue ainda fazer isso, sabe? Então, acho que a primeira dica é isso, é ter também outros escapezinhos pra quando tu sentar, tu tá realmente focado naquilo que tu tá fazendo no momento. E depois é realmente, acho que a segunda dica é sentar e estudar mesmo que não esteja com muita vontade, porque nem sempre tu tá, às vezes eu errava quase toda a minha lista, e aí como é que faz? Mas pelo menos eu fiz aquele dia, eu consegui revisar, sabe? Então acho que a segunda dica é realmente fazer, mesmo que seja um pouquinho, mas já dá a diferença. Então, eu já conheci o Rico, porque eu já tinha feito alguns outros cursos, então eu já sabia como funcionava. Então, quando eu vi que eles lançaram o curso do bombeiro, eu já decidi que seria isso, assim, que eu já ia vir aqui porque eu já conhecia como é que funcionava as aulas, o portal também ali do EAD, já sabia o material também mais ou menos como era. E a experiência de fazer o curso foi muito boa, eu fiz presencial, tanto o pré quanto o pós-edital, e foi boa, assim, eu gosto da maneira como os professores dão as aulas, acho que ajuda muito o fato de ser gravada também, porque depois tu consegue voltar e revisar o que precisa. Também que a turma era unida, assim, tipo, todo mundo se ajudava, assim. Era legal, às vezes a gente saía do simulado, daí durante a semana todo mundo sentava e não sabia resolver uma questão, alguém que sabia lá explicava. Isso também faz muita diferença, assim, porque às vezes tu tá meio desanimado ou meio, tipo assim, eu tô meio estagnada nessa matéria e tal, e aí vinha alguém te ajudava e tu conseguia ajudar a pessoa, eu achava isso muito legal, acho que fez a diferença bastante. Assim.
Olha, vale a pena, porque, assim, nada é impossível, né? Mas eu não acreditava tanto, não, vou ser sincera. Quando eu entrei aqui, eu queria, claro, ficar entre as 50, mas eu nunca pensei que eu chegaria em quinto, assim. E quando eu olho pra trás e vejo que realmente essa disciplina que eu tive de sentar e estudar, todo esse foco e tudo que eu abri mão ao longo desse processo, porque foram vários meses de preparação, valeu muito a pena. Então, acho que é isso. Às vezes desanima, às vezes não dá vontade, às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas acho que ter esse foco, essa constância e realmente não desistir, mesmo quando tá meio pra baixo, faz toda a diferença. E é muito gostoso, tipo, poder voltar aqui e contar isso. Eu sou a Tuane, eu fiz o presencial do pré e pós-digital do Corpo de Bombeiros. Eu me formei na faculdade em março de 2022, sou enfermeira. E eu já tinha ideia que ia lançar o edital em breve. E eu tive todo o apoio da minha família, que eles também queriam muito que eu conseguisse fazer o concurso, para eu poder ficar em casa, estudar. Porque se estivesse trabalhando, infelizmente, ia ser mais puxado. Então eu tive esse privilégio de poder ficar em casa me dedicando aos estudos. Eu comecei a estudar em maio, junho, porque eu fiz cirurgia no nariz também, pensando no concurso, né? Eu já estava acelerando tudo que eu conseguia. E eu comecei os estudos definitivamente em junho. Eu tinha presencial, mas por questão de rotina, eu preferi ficar mais em casa. Eu conseguia assistir as aulas no meu tempo, tentei fazer tudo mais ativo. Eu assistia as aulas e eu gostava de parar, escrever, fazer o meu resumo, porque foi isso que me ajudou depois no pós-digital. Então, o que eu não entendia, o professor falava, não parava, ia na apostila que vocês forneceram, ou ia na internet, pesquisar alguma coisa extra, sempre tentando me aprofundar para realmente entender e não deixar passar nada do conteúdo. Daí no pós-digital, eu fiquei esse tempo todo do pré-digital, né, que eu comecei em junho, eu fiquei estudando com as aulas, fazendo os resumos, e aí no pós eu foquei totalmente nos meus resumos que eu já tinha feito, né, que eu fiz todo um esquema, um fluxo mental, um mapa mental, e exercício das matérias. Com as apostilas do pós-digital, eu gostei muito do rico que eles focaram muito na Consulplan, que era a banca. Só fiquei fazendo, eu precisei entrar em site aleatório para fazer as questões, procurar a questão, que isso que ainda não demanda um pouco de tempo, né? Então eu já pegava as apostilas, algumas vezes eu via a aula para reforçar alguma coisa uma fragilidade minha, assim, no português, que eu tinha um pouco de receio, que assistir de novo as aulas. Então, e as questões eu ia fazendo conforme estava nas aulas, as matérias que eu ia revendo, fui fazendo assim. Eu larguei de mão assim, não larguei de mão, eu consegui viver um pouquinho assim, ter um lazer no pré-digital, que faz parte, eu acho que pra gente não ficar dentro do quarto, tinha dia que era difícil, que a gente não estava tão motivado, então a gente precisava tomar o ar, praticar atividade física. Obviamente eu tive esse privilégio de estar em casa, eu tive mais tempo para fazer as coisas, sei que não é a realidade de muita gente. Então, conseguir levar dessa forma o melhor para mim no pós-digital. Fiquei mais trancadinha em casa realmente, porque eu estava chegando perto, né, do sonho da minha vida, a prova estava ali. Então, não, agora eu vou concentrar. Saí uma vez na semana, larguei um pouquinho a academia, mas foi bom, não me arrependo. É isso. Eu sou a primeira colocada das femininas do curso de praças do Bombeiros. Meu nome é Sabrina. Eu iniciei aqui no Rico há um pouco mais de tempo, né? Iniciei aqui em 2019, quando eu estudei a primeira vez para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E no início de 2022 eu adquiri o pacote de Polícia VIP, que contempla todos os cursos da área de segurança pública, tanto do Estado quanto dos concursos federais e de alguns estados próximos. Vinha no presencial, sempre participei das aulas no presencial. No início de 2022 eu comprei o curso do Polícia VIP, que abrangia todos os cursos da área de segurança pública, inclusive os concursos federais, né? E optei inicialmente pelo concurso da Polícia Militar, que há boatos de que sairia primeiro, mas o Corpo de Bombeiros sempre teve o seu lugarzinho reservado, sempre foi meu sonho, então
De início, quando comecei a estudar para o Corpo de Bombeiros, foquei nas matérias que tinha em comum, que era informática, português, legislação institucional. Então, foi isso que me fortaleceu de início, junto com a redação da professora Mercedes, que, graças a ela, um notaço na redação. No pós-edital, bem mais focado, bem mais trancado, menos horas de lazer, mais horas de estudo, para conseguir atingir um bom resultado. Sou a segunda colocada no concurso do Corpo de Bombeiros Militar, das femininas. Eu acho que a palavra-chave é persistência. Quando a gente tem um sonho e tem uma meta, o segredo é não desistir e continuar firme, estudar, se dedicar, que uma hora vai dar certo. Nunca desistir, continuar, nunca perder as esperanças. Eu passei por algumas reprovações e mesmo assim continuei estudando e hoje eu tô aqui. A minha dica que eu dou é para acreditar. Eu precisei fazer 16 matérias da minha faculdade em 4 meses para poder conseguir o diploma, faltando 1 hora para entregar no centro de ensino. Eu estava fazendo a minha colação e deu tudo certo. Então eu agradeço a todos que me ajudaram e realmente acreditam.